Olá, como vocês estão? Desejo que estejam bem. Eu sou a professora Suzana Moreira Ferreira e nós vamos conversar sobre planejamento tributário. Existem dois tipos de pessoas numa nação: aqueles que pagam seus impostos e aqueles que recebem e vivem dos impostos. Pessoal, essa frase foi dita há muitos anos atrás, porém, olha como ela se torna atual até hoje. Nós sabemos que nós temos cargas elevadíssimas tributários aqui no nosso Brasil, mas para que nós consigamos sanar, ou pelo menos tentar reduzir um pouco o recolhimento dos nossos tributos, nós fazemos uso do planejamento tributário. Nós vamos conhecer o que é planejamento tributário e pontos relevantes na sua execução, como elisão e evasão fiscal, obrigatoriedade e finalidade, tipos, objetivo, pontos estratégicos e erros comuns na sua realização. Nós vamos começar falando sobre o que é planejamento tributário. Segundo Chaves, planejamento tributário é um processo de escolha de ação não simulada anterior à ocorrência do fato gerador, visando direta ou indiretamente a economia de tributos. Em outras palavras, nós podemos dizer que o planejamento tributário é um mecanismo utilizado pelas empresas com respaldo legal para se atingir a menor carga tributária e, em consequência, o menor recolhimento de tributos. Esse planejamento tributário é feito através de uma análise detalhada. E para isso nós utilizamos a legislação, ou seja, nós analisamos a legislação e a partir dos princípios contidos na legislação, nós fazemos escolhas racionais que resultem no menor recolhimento de tributos. Dito isto, nós podemos falar da elisão fiscal. O que é elisão fiscal? Nós estamos, então, nos referindo a uma estruturação realizada estrategicamente para reduzir tributos dentro da legislação. Então, essa escolha racional, de forma proba, lícita, é o que nós chamamos de elisão fiscal. Já a evasão fiscal é o contrário disso, é o que nós chamamos também de sonegação fiscal. Quando uma empresa realiza menor recolhimento de tributos de forma ilegal, é o que nós chamamos de evasão fiscal. Nesse ponto, nós precisamos citar que essa ação ela é constituída como crime, reconhecida como crime. Olhem só o que a nossa legislação diz sobre a evasão fiscal. Constitui crime de sonegação fiscal prestar declaração falsa ou omitir total ou parcialmente informação que deva ser produzida a agente das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se total ou parcialmente do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei. Então, toda vez que você incorrer na evasão fiscal, ainda que parcialmente, quer dizer, se você recolher tributos, ainda que parcialmente menores do que os previstos na legislação, você automaticamente está incorrendo num crime de sonegação fiscal, você passa a ser um criminoso. Também faz parte dos crimes de sonegação fiscal inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos nas operações de qualquer natureza de documentos ou livros exigidos pela lei fiscal. Alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis, fornecer ou omitir documentos graciosos ou alterar despesas majorando-as. Por quê? Porque quando você majora uma despesa, você reduz a sua base de cálculo do tributo. E olhem a pena, toda vez que você incorrer numa sonegação fiscal, que você praticar o crime de sonegação fiscal, você pode ser passível de detenção de 6 meses, a 2 anos e multa de 2 a 5 vezes o valor do tributo. Então, quando você pratica a legislação tributária, ou melhor, quando você deixa de praticar a legislação tributária
e se utiliza de subterfúgios ilegais para recolher menos tributos, você está cometendo um crime passível de penalidade por multa e também de detenção. Você pode ser preso por conta de não ter recolhido os seus tributos corretamente. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando falamos de planejamento tributário é que nós precisamos ter certeza de que o recolhimento do nosso tributo está sendo realizado corretamente, dentro dos padrões legais. Quanto à obrigatoriedade, algumas pessoas têm dúvidas se você é obrigado a realizar o planejamento tributário, mas a legislação tributária, ela estipula que o administrador da empresa, ou melhor, a pessoa jurídica, ela precisa exercer suas funções dentro das diligências de todo homem probo. Então, o que a legislação está dizendo aqui na Lei 6.404? Ela está dizendo que, obrigatoriamente, você precisa realizar o planejamento tributário. Porque o planejamento tributário, ele não tem o intuito único de se atingir a menor carga tributária. É claro que esse é o fator mais importante em termos de recolhimento. Mas quando você realiza o planejamento tributário, você revalida a legislação que a sua empresa está optando ou está praticando para fazer a apuração dos seus tributos. Então, quando você faz essa checagem, você consegue verificar se a empresa está aplicando corretamente ou não a legislação tributária. E qual é a finalidade do planejamento tributário? Claro que a maior finalidade é evitar o fato gerador ou postergar o pagamento do tributo. Por quê? Porque nós conseguimos, dessa forma, ganhar mais prazo. Mas nós também temos como objetivo reduzir o montante do tributo a ser recolhido. Então, a finalidade é ou ganhar prazo, fazendo com que você tenha um prazo maior para recolher, permitir que você tenha mais valor em caixa e, no final, por fim, ainda conseguir reduzir o seu recolhimento de tributo. Vamos, então, considerar um exemplo prático para ficar mais fácil para vocês entenderem. Analisemos uma operação de venda de mercadorias tributada pelo ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Seu fato gerador, ou seja, o fato gerador do ICMS, é a movimentação de mercadorias, caracterizada nesse momento pela emissão da nota fiscal de venda efetiva dessa mercadoria, com o Código Fiscal de Operação 5101. O que acontecerá? Então, aqui nós temos uma empresa fazendo a emissão de uma nota fiscal de venda no CFOP 5101. E, por entendimento, se presume que a nota fiscal é emitida no mesmo momento em que acontece a movimentação da mercadoria, ou seja, o fato gerador do ICMS. Perante o fisco estadual, esta nota será o fato gerador do ICMS, mas observe, a mercadoria circulou? Essa é a pergunta importante a ser feita. Não. Sua entrega acontecerá apenas no mês de fevereiro. Como é possível proceder nesse caso evitando o fato gerador? Então, como é que nós vamos fazer nessa situação? Você vai fazer uma venda, mas a mercadoria vai ser entregue no futuro. Então, como é que você pode fazer para evitar que o recolhimento do ICMS aconteça nesse momento? Você pode emitir uma nota fiscal com o CFOP de venda para entrega futura, demonstrando para o fisco que houve um contrato entre as partes, um acordo entre as partes, mas que não houve circulação de mercadoria, ou seja, não houve incidência do ICMS. Num segundo momento, quando a produção dessa mercadoria estiver finalizada e ela for entregue ao cliente, nesse caso em outro mês, observem, a empresa vai emitir a nota com o CFOP que demonstra a entrega da mercadoria. Então, eu tive a emissão de uma nota fiscal mostrando apenas que houve um acordo entre as partes, mas que não houve circulação de mercadoria que deve circular no futuro. E depois eu fiz a emissão de uma nota fiscal com um Código Fiscal de Operação que demonstra a efetiva circulação da mercadoria. 5116, mostrando para o fisco que nesse momento aconteceu a ocorrência do fato gerador. Olhem só, nessa situação eu tive a transferência de um recolhimento que aconteceria em um mês para o outro. No caso, observem que nesse caso nós vamos ter a postergação do recolhimento do ICMS.
Porque se a nota fiscal de movimentação da mercadoria aconteceu no mês 3, o recolhimento efetivo acontecerá apenas no mês 4. Ou seja, se eu tivesse emitido a nota fiscal de venda já no ato de acordo entre as partes, o recolhimento se daria em março. Mas como não teve movimentação de mercadoria, eu não tive fato gerador de CMS. Então, apenas observar o Código Fiscal de Operação do envio da mercadoria fez com que eu pudesse postergar o meu recolhimento para o mês 4. Ou seja, ganhei um prazo melhor para o recolhimento do ICMS. Um outro modelo de redução de montante de tributos que nós podemos usar como exemplo é a forma de apuração do PIS e da COFINS. Mas é claro, né, que cada empresa precisa ser analisada. Considerando, por exemplo, que uma empresa optante pelo lucro real com apuração de PIS e COFINS não cumulativa, cujas aquisições geradoras de crédito sejam pouco representativas, mas que possuam vendas que reflitam receitas tributáveis elevadas, suas alíquotas serão tanto para crédito quanto para débito de 1,65 e de 7,6. Então, nessa situação aqui, a empresa ela tem pouco crédito na aquisição, mas tem uma alta operação de vendas. Então, as alíquotas do crédito, do PIS e da COFINS e do débito são as mesmas, de 1,65 e de 7,6. Mas imaginem, se essa empresa tem poucas entradas, poucos custos, mas tem altas receitas, uma opção a ser considerada é a análise da mudança para o lucro presumido. Por quê? Porque no lucro presumido, essa empresa não teria a apropriação de créditos, porém, ela tributaria PIS e COFINS com alíquotas bem maiores. Olhem só, 0,65% para o PIS e 3% para COFINS. Então, o que é que nós precisamos considerar? Nós precisamos fazer essa análise para poder definir se não seria uma opção para essa empresa simplesmente mudar para o lucro presumido, porque nós não estamos fazendo nada de legal. Se ela tiver faturamento suficiente para ficar no lucro presumido, seria favorável ela fazer a mudança do regime tributário. Lembrando, é claro, que essa mudança só pode acontecer no início do ano e deve ser praticada até o fechamento do período anual. Vamos então fazer os cálculos para ficar mais claro a diferença para vocês. Vamos considerar que essa empresa tenha um faturamento de R$200 mil. Se ela for optante pelo lucro real, vai apurar PIS e COFINS pela modalidade não cumulativa, com alíquota de 1,65 e 7,6. Então, qual seria a base de crédito? R$200 mil vezes 1,65% daria 3.300 de PIS e de COFINS 15.200. Porém, ela auferiu uma receita de R$1.030 mil. O PIS seria de 16 mil e a COFINS de 18 mil reais. O total do valor a recolher seria o valor do débito menos o valor do crédito, que daria um total de PIS a recolher de 13.695 e de COFINS de 63.080. Agora, se nós calcularmos esses mesmos valores para o lucro presumido, nós vamos ter o seguinte. Então, para que nós possamos fazer o melhor planejamento tributário, fazer a melhor escolha de regime tributário, nós precisamos sempre fazer cálculos e considerar informações como, por exemplo, se o produto vai ser movimentado naquele mês ou não, naquele período ou não, quem é o cliente, quem é o fornecedor, todas essas informações são relevantes para a realização de um bom planejamento tributário. Embora para muitos o planejamento tributário seja apenas a análise quantitativa utilizada para se definir o melhor regime tributário a ser adotado, vemos que essa ferramenta vai muito além, sendo a soma de diversos procedimentos e métodos reunidos em prol de se alcançar não apenas a menor carga tributária, mas também garantir a adoção e correção de práticas de formas a atender às diretrizes legais. Então, o planejamento tributário, ele não tem como objetivo simplesmente resultar na menor carga tributária, mas também atender àquilo que a legislação tributária prevê. E nós temos tipos de planejamentos tributários,
ou melhor, nós também podemos dizer que nós temos etapas do planejamento tributário e nós vamos falar sobre elas aqui na nossa sequência. Em relação aos tipos de planejamento, nós temos o operacional, o estratégico e o tático, que são baseados na prática tributária. Mas por conta da própria experiência na área, eu costumo dizer também que nós temos mais um tipo a ser adicionado, que é o planejamento tributário reparador. Então, esses tipos de planejamento tributário, no decorrer da realização do planejamento tributário, você pode fazer apenas uma das etapas, mas quando você vai fazer o ciclo completo do planejamento tributário, você costuma realizar todas essas etapas ou todos esses tipos de planejamento. E vamos ver as características de cada uma delas. O planejamento operacional é aquele elaborado para atender as demandas de curto prazo, de 0 a 6 meses. É uma estrutura inicial sobre regras a serem seguidas para que a legislação tributária vigente seja aplicada. Pode-se dizer que ele é o primeiro impacto na instituição, pois nele são alteradas práticas divergentes identificadas já no primeiro contato com o profissional examinador. Então, o que é a etapa ou o planejamento operacional? Eu costumo dizer que ele é o primeiro impacto, é o primeiro choque que a empresa tem com o planejamento tributário. Então, quando você começa a fazer esse levantamento, você se depara com situações como, por exemplo, falta de emissão de nota fiscal emitida com alíquota de tributos incorretas. Então, na etapa operacional do planejamento tributário, você trata esse tipo de atividade, esse tipo de incoerência. Você detecta qual é a principal evidência de prática incorreta da legislação. Depois que você faz essa primeira etapa, você passa para uma segunda etapa, que é o planejamento estratégico. Neles são pautados os objetivos de longo prazo da empresa, de até 10 anos. E eles são mencionados, elencados pelos sócios e diretores, podendo contar com a participação de demais profissionais. Costuma estar atrelado à missão da empresa. Nelas são definidos os planos futuros para a empresa, como qual nicho se deseja alcançar no mercado, o perfil do cliente, mudanças que precisarão ser realizadas para atender às novas expectativas, implantação e capacitação para o time envolvido, contratações, mudanças de domicílios tributários, quais serão os principais fornecedores, clientes e etc. Então, depois que nós saímos da primeira etapa, que é o operacional, porque o operacional, eu costumo dizer que ele é a etapa de apagar incêndio. Você vê o que não está correto e toma medidas de imediato para poder sanar essa situação. Quando você vai para o estratégico, você considera não apenas o que estava incorreto na primeira etapa, mas você começa a visualizar quais são os planos para a empresa no futuro. Por exemplo, pode ser que uma empresa tenha o plano de atingir o mercado exterior no futuro. E aí, por conta disso, ela vai deixar de recolher, por exemplo, o ICMS nessas operações internacionais, comparando com a operação dentro do país. Então, todas essas projeções são consideradas dentro do planejamento estratégico. Então, a partir do planejamento estratégico, nós conseguimos fazer expectativas por um período maior para conseguir atingir reduções tributárias ou análise de legislações tributárias específicas para um período futuro da empresa. Depois, nós passamos para o planejamento tático. Quando definido o destino desejado da empresa, nós passamos a nos preocupar com o trajeto. Já que a meta foi estabelecida, a preocupação seguinte é como alcançá-la. Por isso, nós utilizamos o planejamento tático. Ele é pautado no médio prazo, de até 3 anos, e se volta diretamente para as áreas da empresa de forma a concentrar energia para alcançar o futuro esperado. Então, quando nós falamos do planejamento tático, nós temos um período de médio prazo e ele se concentra em conseguir atingir o objetivo da empresa. Digamos que a empresa tenha projetado no planejamento estratégico
passar 50% das suas vendas para o mercado externo e, por conta disso, reduzir o recolhimento do seu ICMS. No planejamento tático, nós vamos tentar alcançar os objetivos que foram pontuados na etapa anterior. E, por último, nós vamos falar sobre o planejamento reparador. Pessoal, o planejamento reparador, ele não tem um prazo previsto, tá? Ele é constante, ele deve acontecer a todo momento, pois tem como foco identificar incorreções que possam influenciar tanto na carga tributária quanto no cumprimento da legislação. Sua principal função é identificar falhas e corrigi-las, bem como voltar-se constantemente para o levantamento das mudanças da legislação, de forma a garantir que a empresa atue de forma adequada, atendendo às disposições do fisco. Então, o planejamento reparador, ele não tem um prazo de curto, médio prazo, longo prazo, ele é constante, ele deve acontecer a todo tempo. Isso significa que, quando você trabalha com planejamento tributário ou como planejador tributário, você precisa estar atento a todas as movimentações da empresa, fazer análises e levantamentos periódicos para garantir que aquela empresa esteja praticando o que está disposto na legislação tributária, tanto de recolhimento de tributos quanto de obrigações acessórias. Uma outra coisa que a gente costuma abordar também no planejamento reparador é a possibilidade de regimes tributários especiais, regimes diferenciados que possam fazer com que as empresas recolham menos tributos dentro da legislação tributária. Em relação ao objetivo do planejamento tributário, obviamente, pode parecer, principalmente aos empresários, que a execução do planejamento tributário tem como objetivo apenas a redução do recolhimento dos tributos. Mas, embora essa seja uma situação desejável, se faz necessário dizer que a sua abrangência é muito mais ampla, pois podem acontecer, inclusive, situações que no decorrer dos levantamentos sejam diagnosticadas ações que estão em desacordo com a legislação tributária e que, ao serem corrigidas, resultarão em recolhimentos complementares, aumento de alíquota, necessidade de liquidação por meio de denúncias espontâneas e etc. Então, embora o intuito inicial seja realmente reduzir carga tributária, quando você faz o planejamento tributário, pode acontecer de que você tenha que, inclusive, fazer recolhimentos complementares, porque você está verificando a legislação, você está validando a forma como a empresa está tributando. E nesse levantamento, pode ser que você se depare com situações em que você vai precisar oferecer a tributação complementar para o fisco. Então, não dá para a gente dizer que o único objetivo do planejamento tributário é reduzir a carga tributária. Mas sim, o objetivo do planejamento tributário é reduzir a carga tributária, porém também é reconhecer e revalidar as formas como a empresa tem aplicado a legislação tributária na prática. E quais os pontos estratégicos nós podemos mencionar como importantes na execução do planejamento tributário? Como pontos estratégicos na execução do planejamento tributário, nós podemos citar a escolha do regime tributário. A escolha do regime tributário, gente, ela é fundamental quando nós estamos falando de planejamento tributário. Nós também podemos citar como pontos estratégicos o envolvimento de outros profissionais. Por quê, gente? Isso aqui, para o contabilista, é bastante importante. Por quê? Porque nós, como contabilistas, conhecemos a legislação tributária na prática. Porém, tem alguns pontos na legislação que são bastante controversos. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar, com o envolvimento, por exemplo, do jurídico, de advogados, conseguir formas de tributação menos onerosas para o cliente, mas que não estão claras na lei. Então, o que a gente faz? A gente tem pontos de dúvida na legislação e a gente tenta entrar com ações específicas para aquele cliente para conseguir fazer com que ele tenha recolhimentos menores. Um outro ponto estratégico no planejamento tributário é o levantamento de benefícios fiscais. Porque nós temos situações em que os benefícios estão claros na legislação. Mas nós temos outras situações, como por exemplo os TTDs, que são os tratamentos tributários diferenciados,
nós não temos muito claro na legislação como é que o contribuinte vai se comportar naquela situação do TTD. Então, o que nós fazemos? Nós levantamos qual é o benefício que tem, pedimos esse regime tributário e vamos, essa forma diferente, né, de fazer a apuração do tributo, e vamos agir de acordo com o que o ato concessório desse regime tributário diz. O que nós precisamos fazer é saber levantar qual é o tipo de benefício que temos. E um outro ponto bastante importante é conhecer profundamente a atividade da empresa. Porque quando a gente conhece profundamente a atividade da empresa, a gente conhece vincular automaticamente o tipo de operação da empresa com os benefícios da legislação tributária. Então, a prática, o conhecimento na atividade da empresa é o que faz com que você tenha mais facilidade para identificar melhores benefícios para aquela atividade. A escolha do regime tributário correto é crucial para alcançar a redução de carga tributária, porém, para que seja feita de forma confiável, demanda capacidade técnica, cálculos e simulações que consideram, inclusive, previsões e oscilações na receita. Ou seja, a gente não pode simplesmente olhar para como está agora, para a situação atual da empresa. A gente precisa fazer previsões e verificar se haverão oscilações na receita praticada pela empresa. Esse ponto precisa ser cuidadosamente estudado, pois não há a possibilidade de migrar de um regime tributário para o outro durante o ano calendário. Então, no decorrer do ano, você vai fazendo as suas apurações e quando vai chegando mais ou menos outubro, novembro, as empresas costumam fazer uma prévia do planejamento tributário para saber qual vai ser a melhor opção para o ano seguinte. Por quê? Porque se chegar a dezembro e você não conseguir fazer um levantamento detalhado e você fizer a opção pelo regime tributário que não é o que lhe favorece tributariamente falando, você não vai poder fazer a mudança. Como eu já mencionei, a escolha do regime tributário ela é irretratável. Então, se você escolheu incorretamente, infelizmente você vai amargar essa tributação incorreta durante todo o ano. Então, quando a gente fala do planejamento tributário, a gente fala do levantamento e das previsões ainda dentro do próprio ano corrente, para que no futuro você consiga fazer a melhor opção, a opção mais favorável em termos de recolhimento tributário. E embora o contabilista seja o profissional mais requisitado para a execução do planejamento tributário, é bem comum, gente, é bastante frequente a participação de especialistas de outras áreas. Regularmente nos deparamos com situações onde são necessárias ações judiciais, contando para isso com a participação de advogados. Em outros casos, há necessidade da participação de administradores, apontando futuras mudanças na corporação ou no cenário comercial. Então, o planejador tributário, ele precisa ter esse cuidado de entender qual é a parte que lhe cabe e qual é a parte em que ele precisa do suporte técnico de outras áreas. O planejador tributário, o bom planejador tributário, ele sabe quando demandar o trabalho de profissionais de outras áreas. Existem situações, inclusive, que o planejador ele precisa contar com o trabalho de profissionais como, por exemplo, conciliadores. Né? Vamos supor que tenhamos lá 2 sócios que discordam de uma determinada situação e você precisa contratar um conciliador para fazer ali essa ligação entre os 2 sócios. Em outras situações, nós precisamos contar com o trabalho de engenheiros de produção ou de classificadores fiscais, porque essa parte de classificação fiscal, ela é bastante complexa e às vezes a empresa ela faz a venda de uma mercadoria, mas ela não tem de fato estabelecido claramente qual é a NCM que ela deve adotar, acaba adotando uma NCM genérica e a classificação de uma classe em uma NCM genérica pode resultar em maior ou menor recolhimento de tributos. Então, o planejador tributário, quando ele se depara com esse tipo de situação, ele precisa recorrer ao trabalho desses outros profissionais para garantir que o planejamento tributário esteja sendo feito com qualidade. Mas, assim como nós temos os pontos mais utilizados, os pontos de atenção no planejamento tributário, também não é incomum que aconteçam erros na execução do planejamento tributário. Como qualquer área, com o passar do tempo, passamos a perceber que alguns detalhes podem camuflar o resultado do planejamento tributário.
sendo entendidos como erros na execução do planejamento tributário, pois podem vir mascarar o produto final. São eles: desconhecer as expectativas da empresa, não analisar cenários futuros, desconhecer a margem de lucro esperada ou o custo das mercadorias, produtos ou serviços, não contar com a mão de obra ou ferramentas especializadas. Então, tudo isso pode ser considerado erros na realização do planejamento tributário. Porque se você não conhece qual é a projeção futura de uma empresa, onde ela quer chegar no futuro, ou qual é a expectativa de faturamento dela no futuro, você automaticamente não sabe a oscilação que vai ter na receita e nem na despesa. Dessa forma, você pode apresentar como resultado um planejamento tributário que não demonstra o real cenário da empresa. Se você não demonstra o cenário real, automaticamente você está cometendo um erro ao realizar o planejamento tributário, ou seja, o planejamento que você realizou está se baseando numa informação que não é a que a empresa está praticando, porque se você realiza o planejamento tributário no ano anterior ao que você vai fazer a opção pelo regime tributário, por exemplo, se você não considerar o cenário futuro, automaticamente você não está considerando dados reais. E isso vai impactar automaticamente no recolhimento dos tributos. Porque imaginem, se você tem uma projeção de receita que vai dobrar para o ano seguinte, você automaticamente tem como projeção que as despesas também vão aumentar. Então você precisa ter todas essas informações para poder produzir um planejamento tributário de qualidade, fazendo com que no futuro você realmente tenha planejado dentro das expectativas reais. Quando nós executamos o planejamento tributário, precisamos saber a fundo as expectativas da empresa, sendo que, obviamente, o vislumbre inicial, majoritariamente, é a redução de carga. Porém, essa atividade precisa ser realizada com um laço de confiança entre o contribuinte e o contabilista, deixando claro que algumas situações desembocarão inevitavelmente em recolhimento de tributos. Podem acontecer casos onde o levantamento reconhecerá vícios, enquadramentos e interpretações de legislações incorretas e etc. Ou seja, a expectativa inicial é reduzir carga tributária, porém no decorrer do planejamento pode acontecer que você se depare com vícios, com interpretações incorretas da legislação e tudo isso vai alterar a forma como a empresa opera, impactando em recolhimentos de tributos. Quando falamos de grandes análises, costumamos trabalhar em várias mãos, com tributos segmentados. Um profissional analisa tributos federais, outro estaduais, outro trabalhistas, e ao final há uma sinergia em produzir algo mais preciso possível, almejando a excelência. Também nesse cenário são utilizadas ferramentas, revistas técnicas e consultorias para se trocar informações, a fim de se chegar em conclusões assertivas. Então, gente, quando nós estamos falando de empresas maiores, que têm ali diversas atividades, que existe a possibilidade de diversas situações de benefícios fiscais, nós costumamos analisar não com um único planejador tributário essa mesma empresa, mas sim com o trabalho de vários. Quando nós temos legislações muito específicas, nós segmentamos a realização do planejamento tributário por tributo. Por exemplo, um profissional vai ser responsável por fazer a apuração do ICMS, outro as projeções do PIS e da COFINS, outro do imposto de renda e da contribuição social, outro da folha de pagamento. Por quê? Porque por mais que o planejador tributário conheça sobre a situação tributária e a legislação tributária nacional, existem casos em que a operação ela é tão complexa que você precisa se dedicar única e exclusivamente sobre aquele tributo. Porque em decorrência do tempo, muitas vezes a gente não consegue analisar tantas as legislações estaduais, federais e municipais num período curto de tempo. Então, a gente segmenta por profissional. Cada profissional vai analisar uma legislação específica. No final, cada um dos tributadores vai apresentar o seu resultado e tem uma sinergia em prol de produzir ali uma expectativa, um laudo ou uma projeção para a empresa, de forma que se tenha
claro e que se saiba que se conseguiu apurar o mais próximo possível da realidade de empresa e levantar a maior quantidade de legislações favoráveis para aquela empresa. Então, nem sempre o planejador tributário vai trabalhar sozinho. Muitas vezes, até sem contar com profissionais de outra área, ele conta com o trabalho de outros planejadores para conseguir chegar num produto final que seja mais próximo de conseguir o objetivo da empresa. Dessa forma, nós podemos ver que o planejamento tributário ele não é uma ação simples, ele não não acontece de forma executada rápida, que considera apenas as regras gerais, mas sim realizado de forma particular, ou seja, cada empresa precisa fazer o seu planejamento tributário e precisa analisar a legislação própria para o seu segmento e, além disso, analisar a sua própria atividade. E só a partir daí o planejamento tributário vai ser tido como o mais correto possível. Só a partir daí a empresa vai conseguir fazer as suas opções de forma mais favorável. Foi um prazer falar com vocês, desejo ter contribuído. Fiquem com Deus e até mais!